Opa, olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do TelusCast. Nesse programa eu falo sobre pequenos negócios online, tá? Principalmente voltado para o desenvolvimento de software, que é o meu contexto. E hoje eu falar sobre desenvolvimento de software, eu queria trazer um tema hoje, que na verdade é uma junção de dois pontos de vistas distintos, né? Que é se o software é uma commodity ou não. E aqui lembrando que commodity é o termo emprestado lá dos os grãos, vamos dizer assim, né, do mercado de grãos, onde o commodity é o que um país produz, assim, que é o mais comum para eles, né? Então, aqui no Brasil, nosso caso, uma commodity é o milho, é a soja, cana-de-açúcar, essas coisas são commodities, né? Que são matérias-prima para outras criações, e é o que mais comum encontrado aqui em plantações, em largas plantações. Por isso é chamado de commodity. Bom, e o primeiro ponto é trazer aqui a questão que software é sim uma commodity, tá? De certa forma é, realmente, porque é muito fácil fazer um software hoje, criar, mesmo se você não souber nada de programação, você consegue criar um software, tá? E aqui o ponto que eu trago aqui foi o que me trouxe, né, para fazer esse programa, foi que eu ouvi uns tempos atrás, né, assistindo umas temporadas anteriores de Shark Tank Brasil. Aí teve um rapaz que falou que software é commodity, por isso ele focava em criar uma comunidade, algo desse tipo, tá? Enfim, ele tá parcialmente certo nesse sentido, né, que realmente você criar software é commodity, apesar de que no caso do contexto dele era, acho que relacionado a videogames, né? Eu não acho que o software, nos casos dos games, seja tão commodity assim, porque apesar de ser simples criar um jogo hoje, fazer um jogo de sucesso já não é o X da questão, né? Não é tão simples. Então, parcialmente tá certo isso, tá? Porque realmente é uma commodity. Então, é fácil você construir um software, porém, se você usa uma ferramenta low code ou no code, vão haver limites ali que você não vai conseguir transpor, né? Então são softwares pré-criados, né? Então pensa assim, se a barreira de entrada para criar um software é baixa, logo um software é uma commodity, todo mundo pode fazer, então o seu software não vai ser mais tão interessante assim, né? Porque todo mundo pode criar uma coisa igual. Isso é vamos dizer assim, um calcanhar de Aquiles do low code, tá? Apesar de que existem ferramentas low code que, na verdade, no code, né? E ferramentas low code que você consegue estender um pouquinho mais isso e abranger mais e quebrar essa barreira. Agora, ferramentas no code já é mais difícil, porque você só programa o que já está pré-estabelecido ali. Já em low code isso melhora um pouco, porque você tem a possibilidade de criar novas funcionalidades a partir do que você fez ali sem código, né? Mas ainda assim é um pouco limitado, vamos dizer assim, tá? E eu vou dar um exemplo aqui dessa limitação que eu mesmo já enfrentei, né? Que é, por exemplo, para atividades relacionadas à inteligência artificial. Porque como funciona? A inteligência artificial, você consegue criar com low code, né, várias coisas, ferramentas do Google, aí você consegue ir lá e pedacinhos de script Python criar um software que lê uma imagem, reconhece uma imagem, transforma texto em voz e vice-versa, todo esse tipo de coisa, né, que a inteligência artificial permite hoje fazer. Porém, se você quiser estender isso só com low code, você não vai conseguir. Hoje em dia não, né? Então eu vou dar um exemplo que o meu, hoje não existem modelos, né, de pré-fabricados, vamos dizer assim, prontos para um dos aplicativos que eu tenho, que é um aplicativo que você abre a câmera e você consegue visualizar os ângulos das figuras que tem ali aparecendo na câmera, tá? Então basicamente, se você apontar a câmera para sua parede e tem um quadro, você consegue dizer se o quadro está na angulação correta ou não pelo aplicativo. Para você fazer um treino disso, para ele reconhecer qualquer tipo de geometria, vamos dizer assim, não existe nada pronto. Então você tem que trabalhar em cima disso. Ou seja, o low code já não ajudaria tanto aqui, entendeu?
Em contrapartida, tem também uma frase que eu ouvi. Na verdade, eu li, alguém escreveu no Twitter, mas depois eu ouvi mesmo no livro, né, do Naval Ravikant, né, que é o Almanaque de Naval Ravikant, que é um cara, um empresário lá dos Estados Unidos, Vale do Silício, que ele criou, entre outras coisas, um site chamado Angel List, que agora chama, acho que tem outro nome agora, mas era um site chamado Angel.co, que era tipo um site onde as pessoas podiam dar ofertas em startups. Tinha várias coisas relacionadas a startups, assim, ofertas de emprego, perfis de pessoas, de pessoas que trabalhavam com design ou com desenvolvimento, né? Então tava lá, você pode criar o seu perfil, procurar vagas, você pode anunciar uma empresa à venda, tem várias coisas desse tipo relacionadas a startups, né? E a frase que ele diz é que hoje em dia você consegue, o software você pode usar ele para alavancar, né? Eu vou usar essa tradução, né? Alavancagem. Às vezes a gente pode entender o que ele disse como um benefício, né? Como algo nesse sentido de benefício, porque ele fala assim, você pode ele usa a palavra em inglês leverage, que seria um equivalente de uma alavancagem, mas pode ser traduzido como um benefício. Então você pode se utilizar do leverage do software, né? Ou seja, da alavancagem do software para você construir muitas coisas. Então, se você tem uma ideia na cabeça e você consegue executar, seja através de código ou mesmo até através de low code, né? Ferramentas low code, então você pode sim ir lá criar e ter um bom retorno disso, tá? Eu não digo só retorno financeiro, eu digo de várias formas, né? Ou como um portfólio, ou como atração de clientes, ou como uma comunidade, você pode criar uma comunidade em cima disso. Então tem várias formas de você alavancar, vamos dizer assim, né, o seu serviço ou produto através de software. E nesse sentido o software não se torna mais uma commodity, né? Porque não é todo mundo que está fazendo coisas interessantes assim de você criar um software e você ter uma comunidade em cima dele. E agora um terceiro ponto que eu queria trazer é referente à inteligência artificial propriamente dita, né? Porque, veja bem, com essas releases, né, de novas ferramentas aparecendo, surgindo em toda hora de inteligência artificial, onde você pode pegar um áudio, por exemplo, eu já fiz um teste aqui no programa mesmo, né? Eu peguei um áudio meu e usei uma ferramenta da Adobe, que ele melhora o áudio. Então, ele é um software que simplesmente ele parece que você passou ele no estúdio e ele fez uma remasterização assim do áudio, tirando uns ruídos, umas coisas desse tipo. E no programa eu até comentei que deixou a minha voz estranha e tal, mas realmente existe esse software e ele é bastante útil, né? Então você consegue usar em vários contextos aí. Então tem a IA que trazendo novas possibilidades, né? Novas formas de você criar produtos ou serviços. E aí eu fico meio indeciso, assim, na verdade eu não tenho muita certeza se a IA pode tornar o software mais commodity ainda, entendeu? O software mais, como é que eu posso dizer? Mais trivial, né? Mais trivial do que já é, ou seja, no sentido de que você pode criar ferramentas com pouco código, sem nenhum código, você tem conhecimento de programação. E aqui, o meu ponto de vista é que a IA tanto vai pender para os dois lados. Acho que vai abrir leque para os dois lados, tá? Tanto vai meio que desaparecer um pouco os softwares muito comuns, né? Que são, sei lá, um exemplo aqui meio simples, assim. Aqueles softwares que só são CRUD, né? Aquele famoso banco de dados relacionais. E você cria lá uma API que ele basicamente só faz um insert ou uma atualização, delete, esse tipo de coisa. E por outro lado, o software, a IA vai permitir novas funcionalidades aparecendo, né? Um exemplo que eu vi assim que eu achei muito impressionante é um aplicativo para quem é músico, que você consegue passar uma música lá nesse aplicativo, subir uma música nesse aplicativo, ele é pago. Eu não lembro o nome, mas eu vou procurar aqui e tentar colocar no texto aqui, tá? Mas você consegue
pegar uma música e você consegue tirar o volume de cada instrumento separadamente. Ele faz isso, obviamente, tudo com inteligência artificial, né? Então você pode deixar só a voz da pessoa e a bateria numa música que é uma banda tocando. E isso é muito incrível, isso é bastante interessante, principalmente para quem é da música, né? Mas, então assim, a IA tá criando novas possibilidades, e tudo através de software, né? Mas como nem só de IA vive o homem, né? Eu quero trazer o ponto aqui de você criar software, mesmo não utilizando IA, né? Não você tendo como base inteligência artificial, mas software para N coisas, que ainda existem muitas oportunidades. Eu acho que não é uma commodity, porque você pode sim utilizar e criar muitas ferramentas bacanas. E, obviamente, não é só apenas criar um software, tá? É criar, disponibilizar, tratar ele como um produto. Isso eu acho que é o grande diferencial, né? Eu que crio aplicativos, todos eles eu trato como meio que um produto, né? Então, eu tenho um aplicativo que eu disponibilizo, eu tenho que saber como as pessoas estão usando, o que elas estão pedindo. Eu olho eu fico observando para ver se o aplicativo tem crashes, esse tipo de coisa, o que eu posso melhorar. Então, estou sempre olhando os aplicativos que eu produzo, né, que eu tenho, que são meus mesmo, e tanto quanto os que eu trabalho onde eu sou empregado, né? Então, eu tenho que olhar e analisar tudo que está acontecendo nesses aplicativos para deixar eles melhor e trazer mais novidades e mais novas funcionalidades, esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, para mim, software não é uma commodity. Obviamente, de novo, trago o ponto aqui. Hoje em dia é simples criar um software. Qualquer pessoa com um computador pode fazer. Ou até um celular, né? Eu já contei a história de que eu criei aqui no celular um aplicativo, que hoje ele se expandiu, né? Agora está em mais de 120 países aí, tem 9 idiomas. E eu comecei do próprio celular. Então, assim, não tem barreiras de entradas mais muito grandes, entendeu? No entanto, para você criar alguma coisa que seja relevante, que seja legal, interessante, você precisa se dobrar sobre isso, né? E aí sim, nesse sentido, o software já não é mais uma commodity, mas sim uma baita ferramenta para a gente usar. Bom, por hoje é isso, então até a próxima. Eu vou deixar meus contatos aqui, para quem quiser pode me seguir lá no LinkedIn, no Twitter, tá bom? Eu vou deixar os contatos aqui, um abraço, até a próxima.